Caros irmãos e irmãs, nós ouvimos atentamente a palavra de Deus e ouvimos que toda a palavra de Deus nos fala hoje da humildade. Fala também o Salmo 67, no qual repetimos o refrão, que o Senhor prepara com carinho uma mesa para o pobre. Aqui se tratam de duas expressões que significam a mesma coisa: humilde e pobre. O que é ao contrário. Na linguagem bíblica, humilde e pobre significa a mesma coisa. Não está significando aqui pobre de pobreza material, mas está falando tanto humilde quanto pobre daquele homem, daquela mulher que reconhece a sua dependência de Deus e se confia a Deus. Este é para Deus o humilde e o pobre. Nós sabemos que nos dias de hoje muitas pessoas confundem humildade e pobreza, pobreza e humildade. Quando nós ouvimos muitas vezes as pessoas contarem as suas origens, elas dizem: eu nasci de uma família humilde, quer dizer pobre, e não humilde, porque humildade é algo muito mais profundo que a pobreza material. Isso nós podemos constatar, qualquer um de nós pode constatar isso no seu dia a dia. Há pobres enormemente soberbos, e a soberba é o contrário da humildade, e há ricos também soberbos. Também há ricos profundamente humildes e pobres profundamente humildes. Aqui então não se pode confundir pobreza com pobreza material. Aqui o termo pobreza e humildade para a palavra de Deus significam o mesmo, ou seja, aquele que se confia inteiramente a Deus, que está, digamos assim, abandonado à misericórdia de Deus, se abandona, se deixa guiar, levar e viver segundo a vontade de Deus. E esta precisão terminológica é muito importante, especialmente, como dizia, nos dias de hoje, em que se confunde humildade e pobreza. Mas que humildade é esta de que fala a palavra de Deus? Além de aquilo que nós já dissemos, alguém que se confia inteiramente a Deus, há uma humildade muito mais profunda que nos pede a palavra de Deus. É a humildade do serviço, do servir. O verdadeiramente humilde, ele não procura ser servido, ele não procura ser satisfeito, ele procura em primeiro lugar servir ao outro. Servindo ao outro, ele já se sente satisfeito. Vemos aqui como é diferente o nosso critério de humildade, o nosso critério de serviço, daquele que Deus nos propõe como ideal de vida e santidade. Nós muitas vezes, e todos nós como seres humanos, gostamos de ser servidos. Gostamos de ser servidos. Mesmo que talvez em algumas pessoas mais humildes isso cause uma repulsa, mas ainda assim nós gostamos de ser bem atendidos, bem tratados, de também ser bem servidos. Ora, isso é o contrário do que nos pede o Senhor. O Senhor nos fala justamente na primeira leitura que ouvimos no Eclesiástico, que para o mal do orgulhoso não há remédio. O que é que o orgulhoso traz dentro de si? Aquilo que se chama a planta do pecado, enraizada dentro dele. As raízes do pecado já estão tão firmes que ele não quer mais ouvir, aprender, crescer. Ele já se acha pronto. E quando uma pessoa se acha pronta, ela também não precisa de Deus. Daí se vê, os soberbos resistem a Deus, diz a palavra do Senhor. Os soberbos resistem a Deus. Por isso que tantas pessoas não reconhecem-se necessitadas de Deus, porque a soberba já tomou conta do coração. Elas acham que se bastam. Alguns dos soberbos, no final da sua vida ou durante a doença, conseguem perceber que não se bastam a si mesmos, que também vão acabar, que também hão de sofrer, que também vão passar por tudo aquilo que os fracos e humildes e pobres passam. No entanto, a palavra de Deus nos diz que o soberbo, mesmo que ele fale com homens sábios, ele não os compreende. Ora, quando nós somos advertidos por alguém mais sábio do que nós na palavra de Deus e na vivência com Deus, nós devíamos agradecer
e dizer que bom que eu aprendi. Geralmente o nosso modo de agir é o contrário. Aquele quer saber mais do que eu. Quem ele pensa que é? Então nós vamos deixando que as raízes, ou digamos, os pedacinhos de raízes do pecado da soberba vão tomando conta do coração. E já não aceitamos nenhuma disciplina. Disciplina aqui significa um ensinamento verdadeiro. Nós nos aproximamos não de um Deus que nos lança raios e trovões, mas de um Deus que é amor e que quer que nós estejamos com Ele em perfeição. A carta aos Hebreus nos diz que nós nos aproximamos desta reunião, que é festiva. Sim, é festiva, embora aqui se realize novamente o sacrifício do Senhor sobre o altar em cada Santa Missa. O Senhor se dá novamente na cruz, mas ela é festiva pelo sentido de festa que o Senhor tem, que o Senhor dá. Se nós formos atentos, não só ao Evangelho de hoje, mas grande parte dos 4 Evangelhos, sempre que Jesus fala da vida eterna, Ele fala em festa. E não é qualquer festa, festa de casamento. Devia ser a festa mais bonita entre os judeus de sua época, uma festa de casamento. Claro, uma festa de casamento significa alguém que vai constituir uma família, a possibilidade de uma futura geração, de ter filhos que honrem o nome dos pais, a alegria da noiva de ter sido escolhida e tantas outras coisas, pois o Senhor compara esta reunião, esta Assembleia Santa com uma festa de casamento. Nós deveríamos, portanto, vir com esta alegria interior para a Santa Missa, de uma festa de casamento, porque a Santa Missa é a antecipação daquilo que teremos na vida eterna. Ninguém vai viver a vida eterna de cara amarrada ou amuada. Mas também não podemos cair no contrário, a quem confunda o que Deus chama de festa com as festas deste mundo e transforma muitas igrejas em verdadeiras discotecas e boates. Não é isso, não é esse tipo de festa humana. É uma festa interior, ou seja, a alegria de saber: eu pertenço a esta Assembleia Santa, chamada Igreja, e sou convidado a estar aqui. Quem é que está aqui conosco? Muitas vezes dizemos: a nossa igreja infelizmente está cheia de bancos vazios. Sim, os bancos estão vazios, por aqueles que ainda não conseguiram abafar e matar as raízes da soberba. Deveriam estar aqui. Rezemos por eles. Mas a nossa Assembleia, e em cada Santa Missa, nos diz a carta aos Hebreus, estão aqui presentes os milhões de anjos, os santos que nos precederam no céu, que já estão, esses justos que chegaram à perfeição, estão aqui celebrando conosco. Já isso não bastaria para valorizarmos a Santa Missa? Já isso não bastaria para valorizarmos o nosso domingo e colocarmos esta realidade palpável de ver: aqui estamos, e não estamos sozinhos, e não somos meia dúzia, 20 ou 30 ou 40 ou 50. Somos a Assembleia do Senhor, a Assembleia que busca a Deus. Quando o Senhor é convidado para este jantar ou este almoço na casa do chefe, de um dos chefes dos fariseus, ele sabia bem para o que eles se reuniam. Recordemos que os fariseus eram aquele grupo, aquele partido religioso em sua época, que achava que bastava cumprir externamente a lei de Deus e não mudar nada, bastava fazer as práticas externas e estava tudo bem. Esses fariseus tinham o costume de reunir-se em jantares, em almoços, em que os grandes convidavam os discípulos e, ao fazer isso, ficavam discutindo as questões sobre a lei de Deus e, mais ainda, o que é pior, recriminando os que eram diferentes. Portanto, nós não podemos fazer como os fariseus. Os outros não vieram para a festa, rezemos e os eduquemos para que saibam o que é esta festa.
para o qual todos somos convidados. E Jesus notou que muitos nestes encontros dos fariseus procuravam os primeiros lugares, claro, para estar junto do convidado, para que todos vissem, veja como ele é importante, chamou ele para a sua mesa. É algo para pensarmos também em nossas festas, que não são esta festa aqui da Santa Missa, mas os nossos encontros, muitas vezes a gente vê isso. O primeiro a ser servido é o padre, a mesa mais bonita é a do padre ou é a das irmãs. Para quê? É o contrário ao espírito evangélico, é contrário ao espírito que nos ensina o Senhor. Se nós somos servidores, sacerdotes, religiosos, religiosas, devemos nos servir por último e não permitir ser servidos. É claro que o povo de Deus muitas vezes quer honrar os seus sacerdotes, mas há outras formas de honrar, muito mais bonitas, que é colocar-se a serviço. Por isso o Senhor diz: cuide para não tomar os primeiros lugares. Pode ser que o dono da casa não te considere como tão importante assim e te mande lá para o fundo. Aqui também é uma chamada para aquela festa na qual todos somos convidados à vida eterna. Quantos que já se julgam prontos e que no céu terão um lugar perfeito. Uma vez uma pessoa me disse: eu no céu eu vou só se me der um lugarzinho perto de Nossa Senhora, senão eu não aceito. Aí a gente tem que dizer como o povo diz: está se achando muito, né? Então tu tem que ser o mais próximo e semelhante a Nossa Senhora. No céu, os primeiros lugares, diz o Senhor, são ocupados por aqueles que mais serviram os seus irmãos. Há lugares? Sim, há lugares. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros, muitas vezes, são os últimos. Por isso o Senhor diz: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado, será exaltado. Nós podemos recordar aqui um fato que vai acontecer nos próximos dias: a canonização de Madre Teresa de Calcutá. Nos nossos tempos, que outro exemplo temos tão conhecido de uma pessoa que serviu tão plenamente seus irmãos? Deixar a sua vida, a sua família, não simplesmente querer ser a mais uma religiosa, como na sua congregação era a obrigação das religiosas na educação em uma escola, mas ela quis mais porque o Senhor pedia a ela que fosse servir aqueles irmãos que não pudessem retribuir, e ela lá na Índia foi tratar aquela multidão de pessoas que nem cristãos não eram. Quem é que ela cuidou e tratou? Os leprosos, os velhos que são abandonados, ainda hoje na Índia, as viúvas que são jogadas fora quando ficam viúvas, as crianças que são órfãos. Recordo-me aqui de um grande jornalista que perguntou, disse a Madre Teresa: a senhora vai morrer e o mundo vai continuar tal e qual, não adianta nada a senhora fazer isso. Ela disse: eu sei que o mundo vai continuar tal e qual, mas eu estou tentando acender uma pequena lâmpada, uma pequena vela. E ela perguntou ao repórter: o senhor é casado? Ele disse sim. Pois então o senhor também com sua esposa sejam cada um uma pequena vela. O senhor tem filho? Sim, tenho 3 filhos. Pois então o senhor e sua esposa e seus 3 filhos sejam pequenas velas, e nós juntos vamos iluminar o mundo. Por isso ninguém pense que aquilo que faz é pequeno, mas tudo que é pequeno, quando é feito por amor a Deus e ao irmão no serviço, se torna grande. É mais uma chamada também para não nos escondermos, não nos deixarmos, deixa que o outro faça. Não, é eu e tu que devemos fazer, não é o outro que deve fazer. Somos nós convidados a convidar também outros irmãos e irmãs que já não reconhecem o valor da festa, já não reconhecem tampouco que temos uma alma para salvar, uma vida para viver de acordo com a lei de Deus. Busquemos servir especialmente aqueles que não nos podem retribuir, aqueles que muitas vezes podem nos ofender e nos humilhar.
É a estes que devemos servir. Estes que assim o fazem, diz o Senhor, receberão a recompensa no dia da ressurreição. Já a palavra de Deus, no Antigo Testamento, nos diz: aqueles que ensinam o caminho da justiça, da virtude, o caminho da lei de Deus, brilharão no céu, qual estrelas no firmamento. Este último domingo, podemos dizer assim, do mês de agosto, também está relacionado ao domingo dedicado não só aos leigos, que são a grande maioria do povo de Deus, mas também aos catequistas. Os catequistas que fazem justamente esse trabalho, ensinar aos outros o caminho para o céu. Catequista bem consciente do seu trabalho, que é um serviço, que é um ministério, este brilhará como estrela no firmamento de Deus. Tenhamos um pouco de inveja, aqui a inveja necessária, chamada emulação. O outro está fazendo, eu farei mais. O outro está servindo, eu servirei mais ainda, para pegar o primeiro lugar. Não porque o primeiro lugar me é merecido, mas porque servir aos irmãos é servir ao Senhor. Procurar o Senhor nos irmãos. Procurar servir o Senhor nos irmãos. E então estaremos no caminho de sermos elevados, exaltados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.